Existem noites em que o céu parece mais próximo, noites em que o vento carrega sussurros que nenhum ouvido humano deveria ser capaz de ouvir, noites em que, quando o perigo se levanta, o céu decide intervir. A história que você vai ouvir é real, documentada e testemunhada. Uma história de medo, desespero e de intervenção divina. Na véspera de Natal de 1983, no meio da noite mais fria daquele ano, um jovem chamado Tim e seu amigo de faculdade, Jim, ficaram presos em uma estrada mortal. E o que aconteceu naquela estrada mudaria para sempre o destino das suas famílias. Antes de continuar, peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. E também não deixe de dar o seu like, pois isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Desde já, muito obrigada. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. E agora, prepara o seu coração. Vamos para a nossa história. Na véspera de Natal de 1983, quando a maioria das famílias já dormia embaladas pelo calor das luzes e das lareiras, uma mãe, Joan Wester Anderson, caminhava de um lado para o outro dentro de sua casa em Chicago, incapaz de fechar os olhos. Lá fora, o vento uivava entre as casas como um animal faminto. O rádio repetia que aquela seria a noite mais fria da história do meio-oeste americano. 27 graus abaixo de zero. Sensação térmica tão mortal que a pele congelaria em menos de um minuto. E o filho de Joan, Tim, de apenas 21 anos, ainda estava na estrada. Ele e seus 2 colegas universitários estavam voltando de Connecticut para passar o Natal em casa. Uma viagem que, em condições normais, já levaria quase 18 horas. Naquele clima, tornava-se quase uma travessia impossível. Joan, com o coração apertado, olhava para o relógio pela 10ª vez. Não tinha notícias, nenhum telefonema, nenhum aviso. O vento gelado batia a janela, mas o que congelava era sua alma. Ela respirou fundo, levou a mão ao peito e fez uma oração simples, mas profunda, daquelas orações poderosas que só as mães sabem fazer. Uma oração que saiu do lugar mais profundo da alma, onde mora o amor materno. Deus, por favor, mande alguém para ajudar o meu filho. Mal sabia ela que essa oração atravessaria a noite, cruzaria quilômetros de neve e chegaria exatamente ao momento em que a vida de Tim dependia dela. Enquanto isso, horas antes, Tim e seus amigos haviam feito uma breve parada em Fort Wayne, Indiana, para deixar o colega Don na casa da família. O mais prudente seria descansar ali, até porque o frio era brutal e histórico. Mas como todo jovem, acreditando que pode tudo, pensaram que falta só 4 horinhas para chegar. Tim e Jim decidiram seguir viagem rumo a Chicago, mesmo diante de tanto perigo. Dirigiram por mais 20 a 25 quilômetros naquela escuridão profunda, em uma estrada secundária onde não havia casas, luzes, carros, nada. Apenas a neve soprada pelo vento, formando ondas brancas ao redor do carro. Foi então que Tim sentiu o coração gelar. Em pânico, viu que o motor começou a falhar. Primeiro engasgou, depois perdeu força. O carro chacoalhava, tossia, até que morreu. Silêncio total. Um silêncio que só era quebrado pelo vento batendo contra a lataria. Tim tentou religar. A chave girou, mas o carro só respondeu com um gemido fraco. O colega disse: Jim, se a gente sair daqui, a gente morre.
e Jim, pálido, apenas balançou a cabeça. Eles sabiam, aquele frio era letal. A temperatura dentro do carro despencava tão rápido que os pés dos dois começaram a ficar dormentes. Foi então que, numa mistura de desespero e fé, Tim fechou os olhos e repetiu quase a mesma súplica que sua mãe havia feito a quilômetros de distância. Deus, só o Senhor pode ajudar a gente agora. Passaram-se minutos ou talvez segundos. Naquele frio, o tempo parecia se arrastar. Então, como se surgisse do nada, faróis brilharam atrás do carro deles. Mas aquilo era impossível. A estrada era reta, eles teriam visto uma aproximação, mas não, as luzes simplesmente apareceram. Estarrecidos, eles viram bem ali, no meio da estrada, um caminhão de guincho, grande, escuro. De repente, eles viram uma sombra se aproximar da janela do carro deles. Alguém bateu no vidro do motorista. Tim arregalou os olhos, sentindo um misto de alívio e apreensão. Um homem alto e forte, vestido dos pés à cabeça com roupas pretas, um casaco pesado com capuz preto e um cachecol tão alto que cobria tudo até a altura dos olhos. Somente uma pequena parte do rosto era visível. Não havia nenhuma expressão e nenhuma emoção. Ele falou apenas uma única vez. Precisa ser rebocado? Aquela voz não parecia apenas humana. Parecia antiga, firme, direta. Tim e Jim, meio assustados e meio aliviados, responderam: "Ah, sim, obrigado." O motorista, sem falar palavra alguma, começou a prender as correntes do guincho na frente do carro. Eles entraram no carro do guincho. O motorista não disse o nome, não perguntou de onde vinham, nem perguntou para onde iam. Não comentou sobre o frio, sobre o tempo, nada. Ele simplesmente dirigia, olhando somente para frente. O silêncio dele tinha peso. Era um silêncio diferente. A cabine era estranhamente quente, muito mais quente do que deveria ser com aquele clima. Sem perguntar, o motorista dirigiu exatamente na direção da cidade onde eles haviam deixado Dom, aonde, na verdade, Joan tinha falado para o filho ficar, quando ele ligou para ela informando que tinha deixado o colega em casa, mas ele não quis obedecer. E aquele homem, indiretamente, estava obedecendo à voz daquela mãe. Passaram, assim, por 2 oficinas fechadas. Ele não parou. Aproximando-se de Fort Wayne, o homem estacionou perto de um telefone público. Apenas apontou para o aparelho. Tim entendeu. Telefonou para avisar Dom porque estava voltando. Naquele silêncio era possível ouvir Tim falando ao telefone com um amigo que tinha deixado em casa momentos antes. "Estamos voltando, mas estamos bem." O motorista apenas aguardou, silencioso, imóvel, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem falar com Jim, que estava esperando no carro Tim voltar. Assim que Tim voltou, o estranho deu a partida e conduziu-os até a casa de Dom. Logo chegaram ao bairro de Fort Wayne. A casa do amigo de Tim ficava numa rua sem saída. Assim que o estranho manobrou cuidadosamente o carro e parou em frente à casa de Dom, Tim e Jim desceram e correram imediatamente para a casa quente e acolhedora, aliviados por estarem sãos e salvos. Finalmente lá dentro, Tim e Jim, cambaleando de frio e adrenalina, pediram dinheiro emprestado para pagar o guincho. Dom correu para a janela e disse: "Que guincho? Não vejo carro nenhum." Os 2 rapazes se viraram na mesma hora. Lá fora não havia nenhum caminhão, nenhum farol, nenhuma silhueta, nenhum ronco de motor se afastando. Não ouviram nenhum barulho de corrente sendo puxada, nada. Tim correu para a calçada. A neve estava intacta. Não havia nenhuma marca de pneu do guincho. Não havia nenhuma pegada.
somente as marcas do próprio carro de Tim, e mais nada. Nem as pegadas deles, depois que eles desceram do carro, estavam lá. Era como se aquele veículo nunca tivesse existido ou era como se tivesse vindo de outro lugar. Então eles lembraram que não viram nada, nenhuma propaganda, nenhuma divulgação na porta do carro do guincho, que era estranho. Ele simplesmente os levara até aí, obedecendo a uma ordem de mãe. Aquela noite marcou para sempre a vida de John West Anderson. Foi esse acontecimento real, documentado e testemunhado no Natal de 1983, que a levou a pesquisar profundamente sobre intervenções angélicas. E anos depois, ela se tornou uma das escritoras mais respeitadas sobre anjos na vida real. Ela dizia que naquela madrugada congelada, quando seu coração de mãe chamou a Deus, um anjo a ouviu. E ouviu também o pedido desesperado do filho na estrada. A verdade é que não importa o quão gelada seja a noite, não importa quão perdida pareça a estrada, não importa o quão distante estejamos, Deus sempre escuta um coração que clama de verdade. Ele não é indiferente à oração dos seus filhos. E às vezes, discretamente, silenciosamente, sem holofotes, Deus envia seus anjos, vestidos como simples viajantes, mecânicos, caminhoneiros ou como um motorista de guincho, de roupa preta e olhar escondido. Eles aparecem cumprindo a sua missão e desaparecem sem deixar rastros na neve. O objetivo dos anjos não é aparecer, é apenas obedecer à vontade de Deus, que é auxiliar, salvar e proteger os homens. Os anjos só deixam o essencial: vida, proteção e a certeza de que o céu não abandona ninguém. E agora, antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Pense por um instante nos livramentos que você já teve na vida. Aquela vez em que você saiu alguns minutos mais tarde e evitou um acidente. Aquela porta que se fechou e você só entendeu anos depois. Aquela ajuda inesperada que apareceu exatamente no momento certo, ou até mesmo aquela voz interior que te guiou quando tudo parecia desabar. Quantas vezes você já foi tocado, protegido ou guiado sem perceber? Quantas vezes, assim como Tim, naquela estrada congelada, alguém apareceu do nada e sumiu também para o nada? Talvez você nunca tenha chamado isso de milagre. Talvez você nunca tenha pensado em intervenção divina. Mas hoje eu te convido a olhar com calma para a sua própria história. Porque ninguém caminha sozinho neste mundo. Ninguém está abandonado à deriva. Nós temos um Pai que olha, que cuida, que toma conta de um modo muito especial de cada um de nós. E se essa história tocou seu coração, se despertou algo dentro de você, se te trouxe paz, esperança ou até mesmo aquela sensação suave de que o céu já esteve mais perto do que você imagina, então faça parte dessa missão junto conosco. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda envia anjos. Inscreva-se no canal Alimentos da Fé, se você ainda não é inscrito, para ouvir mais histórias reais que fortaleçam a fé e aqueçam a sua alma. E se você quiser, deixe o seu like e seu comentário, contando se você já viveu algo parecido ou desejando viver. Seu testemunho, seu desejo, sua partilha e compartilha pode tomar e tocar muitas almas para Deus e tocar pessoas que já estão, talvez, com o coração tão frio ou morno, porque já perderam a esperança. Muito obrigada por nos assistir até aqui. Deus abençoe você e sua família. E se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo.